Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o projeto que foi aprovado no Senado que enquadra a misoginia como crime de discriminação, né? Se você parar para pensar, tem até alguma lógica, né? Porque da mesma forma que é um absurdo você discriminar alguém pela cor dele, pela raça, pela procedência, enfim, pela cultura da pessoa, também é um absurdo você discriminar alguém por ser mulher, né? O problema dessa história é qual vai ser a abrangência desse tipo de coisa, porque é lógico você criticar mulheres de forma genérica por questão de ser mulher em si é um absurdo, mas isso pode bloquear um monte de discussões importantes na sociedade. Por exemplo, existe uma visão muito forte de que mulheres têm privilégios na hora de discutir a guarda de filhos na justiça. A gente vai poder continuar discutindo isso, ou qualquer crítica que você fizer vai ser tomada como misoginia e cadeia no homem, né? Imagina um casal que está se separando e aí de repente o cara fala com a mulher que você está tratando mal a nossa filha e ela acusa ele então de misoginia e coisa e tal. Entenderam? A quantidade de problemas que isso pode gerar em relacionamentos aqui, no final das contas, o que essa lei vai fazer é aquilo que todas essas leis fazem. Não resolvem o problema. Infelizmente, a lei do racismo não resolveu o problema do racismo no Brasil. Então não vai resolver também o problema da misoginia, mas vai ser usada aleatoriamente por pessoas que queiram usar a lei como uma arma, né? Principalmente mulheres em caso de separação. Esse é o caso mais clássico de situação que você vê esse tipo de coisa, né? É lógico, também tem o problema dos canais ditos Red Pill aqui no YouTube, que podem ter problemas com essa lei aqui também, mas vamos ver como é que vai ser a discussão final dessa história, né? Vamos entender o que é essa lei, o que estão propondo e o que isso pode impactar na nossa vida. E mais uma vez, aquilo que eu falo para vocês, no final das contas, quem vai ser mais prejudicado são as pessoas no final das contas. Não vai resolver problema nenhum e vai prejudicar um monte de gente. Essa notícia foi sugerida por Comi McLanche Feliz e ainda estou triste, Me Morde que eu estou uma delícia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Senado aprovou um projeto que enquadra a misoginia como crime de discriminação. O que é o crime de discriminação? É a Lei 7716 de janeiro de 89, né? E quando ela foi colocada, acho muito importante realmente, mas eu já botei algumas preocupações com essa lei aqui, justamente porque ela bota penas muito duras para coisas que sim, podem ser terríveis, eu concordo, o preconceito é terrível, mas uma opinião, uma coisa que você fale pode ser mal interpretada e pode ser colocado aqui, então você gera a possibilidade de crimes terríveis por uma mal colocação, por algo que você falou que pegou mal, que você não pensou direito, ou que você gerou aquilo ali num momento de raiva e coisa e tal. Então isso é um problema, porque acaba sendo uma lei que é weaponizada, ela é usada como uma arma. Alguém que não goste de você, simplesmente, pode usar esse tipo de coisa para atacar você diretamente, né? Aqui, ó, são punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então tá aqui, artigo 2A. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, pena de 2 a 5 anos e multa, né? Ou seja, a injúria como um todo é um crime que eu discordo por definição. Como eu já falei para vocês, o que é a injúria? A injúria é quando você ofende a honra subjetiva de alguém. São 3 os crimes contra a honra que existem no ordenamento jurídico brasileiro. É a calúnia, a injúria e a difamação. A calúnia e a difamação são muito parecidos, né? A difamação é quando você atinge a honra objetiva de alguém, ou seja, quando você fala mal de alguém para outras pessoas. A calúnia é a mesma coisa que a difamação, só que levando a um crime, ou seja, uma coisa é você dizer, olha, fulano é feio e bobo, né? Então eu estou fazendo uma difamação contra ele. Por quê? Porque não é crime ser feio e bobo. Eu acho que ele é feio e bobo, não é crime ser feio e bobo. Agora, se eu falar aqui, fulano bateu em Beltrano, bater em alguém é um crime, então eu estou fazendo uma calúnia nesse caso, né? E esses crimes de difamação e calúnia não deveriam ser crimes porque a sua honra objetiva não pertence a você. A honra objetiva é o que outras pessoas pensam de você, então isso pertence às outras pessoas.
O fato de se criminalizar essa coisa de difamação e calúnia se deve ao fato da gente vir de uma sociedade de baixa informação, uma sociedade em que uma única informação sobre você poderia afetar a opinião que outras pessoas têm de você. A verdade é que a gente vive hoje numa sociedade de alta informação. Se a pessoa quiser saber quem é você, é fácil dela descobrir por conta própria na internet quem é você, saber o que você é exatamente e não confiar em uma desinformação que alguém falou sobre você para formar uma opinião sobre você, né? Então eu acho que a honra objetiva é uma besteira, não deveria ser crime. Mas muito pior é a injúria. Por quê? Porque a injúria, como eu falei, é a honra subjetiva. É o que você pensa de você mesmo. Então, alguém te chamou de feio, feio e bobo. Aí você fala, ai, fiquei chateado, doeu no meu coração porque você me chamou de feio e bobo. Meu amigo, é uma besteira isso. É você que decide se você ficou chateado ou não, então não tem lógica isso, né? Se você é a coisa que você foi chamado, então qual é o problema? Estou falando para você algo que é verdade. Se você não é aquilo, se você te chamaram de bobo e feio e você é bonito e gostoso, então por que você vai se importar com isso? Pô? Você sabe que é mentira, a pessoa está mentindo, está falando um negócio para você que não é verdade, então pronto, né? Que lógica tem isso, né? Então, injúria ou a honra subjetiva não deveria ser crime também. Na ética libertária não é. Mas eu concordo que racismo é uma coisa errada. Eu acho que racismo realmente é um negócio muito errado. Ninguém deveria usar insultos e coisa e tal, né? Não deveria ser crime porque, de novo, a pessoa é só ela ignorar aquilo e deixar pra lá, que meio que foda-se. Ninguém se importa com isso. Mas o problema disso daqui é justamente ser um crime, e não apenas um crime com uma pena muito alta que pode dar margem ao uso disso daqui para punições aleatórias de pessoas, né? Então, me preocupa isso. E o que essa lei do Senado inclui é justamente incluir nesse tema aqui, ó, onde está aqui, ó, resultado de discriminação de preconceito, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, inclui-se também aqui, ó, serão punidos na forma dessa lei crimes resultantes de discriminação, de preconceito de raça, cor, etnia ou procedência nacional, ou praticados em razão de misoginia. Então, o que se diz aqui justamente seria um insulto de ser mulher, né? Então, por exemplo, se eu disser que mulheres são mais fracas que homens, eu estou fazendo um insulto para a mulher ou eu estou constatando uma verdade estatística, né? Veja, é lógico que tem mulheres que são mais fortes, algumas mulheres são mais fortes que alguns homens, mas estatisticamente mulheres são mais fracas que homens. Tem até uma explicação biológica para isso, né? A testosterona, eu estou falando em termos de força física, tá? Força física, a testosterona faz com que mulheres tenham ossos e músculos menos fortes do que homens. Não é que seja um elogio para os homens, não é uma coisa que acontece, né? Simplesmente resultado da química do corpo da pessoa. Isso é uma injúria ou não? Repara o problema da história, tá vendo? Isso pode ser enquadrado como uma injúria. Eu falei aqui que é algo. Eu posso ter injuriado alguém. Alguém pode virar uma mulher e pode dizer, mas eu me senti ofendido por isso daí. Então pronto, você me injuriou. Caramba, não tem lógica a pessoa se sentir ofendida por um fato, mas as pessoas podem se sentir ofendidas por fato. A verdade é essa. Então, esse é o temor desse tipo de legislação. Você abre um caminho enorme para pessoas fazerem ataques. E onde é que isso vai ser usado? Isso vai ser usado principalmente, no final das contas, para casos de divórcio. Casos de divórcio, para quem nunca passou por esse processo, existem alguns divórcios que são muito tranquilos. O meu divórcio foi muito tranquilo. Minha ex-esposa, assim, por mais que a gente tenha brigado, é lógico que se não tivesse briga, a gente não tinha separado, mas sempre foi num nível muito razoável, no final das contas. Sempre teve respeito entre a gente, até na hora do divórcio. Mas em outros casais não é assim, tem muito casal por aí. E eu sei porque eu atuei como advogado uma época da minha vida e eu peguei alguns casos desse de divórcios e tem casos que, meu amigo, tu não tem ideia do nível do barraco que chega nesse momento, né? E a verdade é que o grande problema do divórcio é que as pessoas querem punir a outra parte por alguma coisa que não necessariamente a outra parte fez ou não, mas simplesmente porque há uma vontade de punição muito grande, né? E aí você pode ver exatamente, eu consigo ver perfeitamente isso aqui sendo usado em divórcio, né? Qualquer reclamação que o homem faça da mulher com relação à guarda de filhos e coisa e tal, pode ser entendida, o argumento pode ser usado que é uma injúria, que fez uma injúria, ou se o marido xingou a mulher, ou se o marido levantou a voz para a mulher.
Entendeu? O potencial que isso tem de causar mais dor de cabeça ainda é enorme isso daqui, né? E como eu falo para vocês, embora eu concorde que ninguém deveria ofender a mulher por motivo algum, né? A mulher de fato não deveria haver isso, aliás, não deveriam ofender ninguém. Embora eu entenda que a injúria não deveria ser crime, eu também acho que você não deve injuriar as pessoas, você não deve buscar ofender as pessoas. Isso não deve ser não é uma coisa positiva de se fazer. Eu só acho que não deveria ser crime. Então, embora eu veja dessa forma, eu tenho certeza que isso vai ser usado com muita força para esse tipo de coisa, né? Para brigas entre casais se separando, guarda de filho, divisão de bens e coisa e tal. E aí o que vai causar esse tipo de problema mais adiante? Vai ser mais um impedimento para o casamento. A gente está numa sociedade em que as pessoas já ficam com dois pés atrás antes de casar, de formar família, exatamente por medo desse tipo de situação, e isso aqui tende a colocar mais esse peso em cima dessa história, a ficar mais difícil um homem optar por ter um relacionamento longo com uma mulher ou um casamento com uma mulher por temer esse tipo de coisa, né? Você tem um relacionamento longo com uma mulher e depois você dizer que não quer mais, não quero mais, vamos terminar aqui o nosso relacionamento, arrisca a mulher por raiva, por se sentir descartada e coisa e tal, virar e falar, não, porque ele me ofendeu, ele me insultou, ele falou não sei o que lá e coisa e tal, usar alguma coisa que você disse em privado para ela, coisa e tal, ou seja, isso aqui cria uma coisa terrível, né? Uma perseguição terrível. Que, de novo, pode acabar piorando a situação para as próprias mulheres, né? De novo, não é qualquer mulher que é isso, mas muitas mulheres querem casar, buscam o casamento. Muitas mulheres, não estou dizendo que todas, mas muitas buscam. E vai ficar mais difícil. Os homens vão ter, na verdade, mais receio ainda com essa lei. Mais uma vez, uma lei cujo objetivo era resolver um problema, que não vai resolver o problema, porque, né, misoginia, infelizmente, tem realmente muita gente misógina por aí, não vai resolver o problema, e, ao mesmo tempo, vai acabar prejudicando as mulheres nesse aspecto, né? Agora, tem um outro aspecto que eu acho importante também, que existe um movimento Red Pill muito forte, né, que muitos canais no YouTube, coisa e tal, que, de novo, eles me criticam muito, porque eu digo que eu tenho uma posição meio moderada nessa história, eu acho que sim, vai ter que pagar pensão mesmo, o filho é seu, embora eu sempre deixe claro que no ponto de vista libertário, da ética libertária, ninguém é obrigado a sustentar ninguém, então não teria pensão a menos que acordada em contrato em nenhuma situação, mas sem dúvida alguma eu discordo dessa ideia de que, não, que a mulher está roubando o homem, não sei o que. Não, pô, vocês fizeram um futuro juntos, a mulher tem tanto direito quanto você, não tem esse negócio não. Que ideia é essa, né? Enfim, eu sou muito criticado aqui pelo pessoal Red Pill, embora eu concorde com algumas coisas que eles falam também, tem alguns pontos que eu concordo. Assim, a justiça brasileira é eminentemente contra o homem a favor da mulher. É verdade, isso eu sei. Eu participei disso, eu me divorciei. Eu sei como é que é o processo. De fato, é muito favorável à mulher, à justiça. É impressionante esse tipo de problema, né? Mas, no final das contas, eu entendo que isso é porque dos males o menor, né? O homem sem dinheiro, ele pode ficar um pouco ruim, entregando uma parte do salário dele para a criança. Isso pode ser uma coisa ruim, mas é muito pior a criança ficar sem comida. Então há uma lógica nisso daí, no final das contas, né? Enfim, mas aí que tá. Você tem hoje canais que conversam abertamente sobre esses temas, né? E isso é uma coisa que as feministas não gostam, porque, de novo, elas encaram isso daí como um contraponto à lógica delas, que é no sentido só, elas não querem discutir o lado ruim da mulher e o lado ruim quanto o lado ruim do homem, né? Porque a verdade é essa, né? As mulheres reclamam muito que os homens são um bando de otários, e são, a maior parte é um monte de otário mesmo, mas a mulher também não é muito melhor não, tá? A mulher também é tudo ruim também, né? Elas não querem esse negócio, não querem essa equiparação. Elas querem poder falar mal do homem, mas não quer que o homem fale mal da mulher, o que é um problema. E o que vai acontecer nesse caso? Pode ser que muitos canais Red Pill aqui no YouTube tenham problemas, tá? No momento que houver essa equiparação aqui, isso pode gerar, por mais que as críticas sejam críticas genéricas, embasadas em argumentos e coisa e tal, evidentemente que isso pode gerar problema para esses canais, o YouTube não vai querer confusão. O que eu vejo isso acontecer é que isso vai migrar para outros canais, outras redes, e vai migrar para fóruns anônimos na internet. A verdade é a seguinte, discussão, ideias sempre serão trocadas. Se você está ofendido com uma ideia, você tem um problema. Eu acho errado qualquer ação. Ação pode ser errado, mas discutir ideia nunca deveria ser proibido.
Enfim, isso aqui é um problema, tá? Essa declaração aqui vai gerar problemas isso aqui. Sou contra esse tipo de coisa, pelo mesmo motivo que o Hamilton Mourão e o Jorge Seife se posicionaram contra essa mudança. Foram os únicos senadores que se colocaram contra isso daí. Foi aprovado com louvor no Senado. Infelizmente, vai ser aprovado fácil na Câmara também e vai virar lei muito fácil. Lamento informar vocês. Pode ir se preparando. E pode se preparando também para o fato de que a lei não vai mudar muita coisa no final das contas. Vai ser usada como arma contra algumas pessoas, vai sacanear algumas pessoas, mas em termos de mudar o pensamento das pessoas, não vai. É só você ver a quantidade de leis favoráveis às mulheres que são aprovadas, Maria da Penha, não sei o que lá, e não sei o que lá, e um monte de coisa, porque esse pessoal está tentando resolver um problema que não tem como ser resolvido com leis. Essa ideia de que lei resolve problema é uma ideia idiota, uma ideia que não tem nenhum sentido no final das contas. Lei acaba sendo usado nesses casos, ainda mais nesses casos aqui, como uma coisa aleatória para punir pessoas aleatoriamente sem mudar o problema cultural central. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.